Neste vídeo eu vou te mostrar como eu fiz esta bolsinha transversal super prática. Bora costurar? Oiê, eu sou a Lu Panichos. A peça deste vídeo é essa bolsinha super prática. Tem um bolso grande aqui atrás, que cabe bastante coisa e é fácil de tirar e colocar coisas daqui de dentro. Tem um bolso mais seguro com fecho em zíper pra gente colocar chave, celular, documento, cartão, dinheiro, para as coisas que a gente quer proteger um pouquinho mais. E tem um bolsinho aqui super prático, pequenininho, que ele ainda é decorativo, porque dá uma corzinha aqui na frente da bolsa. Ela tem uma alça transversal e única aqui, que a gente passa pelo corpo, então as mãos ficam livres, é super legal para a gente passear, para a gente sair com as crianças, fazer compras, aqueles momentos que a gente quer praticidade, não quer uma bolsa muito grande ou muito pesada, pra gente ficar um pouco mais livre. Bora lá ver então como que eu fiz essa bolsinha transversal ou sling bag. Materiais utilizados. Para o corpo, 2 vezes no tecido de algodão estampado e 2 vezes na manta R2 de acordo com o molde. O molde já tem margem de costura, corte na linha do molde. Para o bolso de zíper, 24 por 31 centímetros 4 vezes no tecido de algodão de poá, 24 por 31 centímetros uma vez na manta R2. 31 centímetros de zíper de metro número 6, um cursor. Um conjunto de botão imantado. Para o bolso frontal, 2 vezes no tecido de algodão estampado, de acordo com o molde, mais margem de costura. Corte o tecido maior que o molde. Os links dos moldes estão fixados no primeiro comentário. 110 centímetros de alça, de 3 centímetros de largura. Passo a passo. E como montar o molde do corpo? O molde não é exatamente esse que eu estou mostrando no vídeo, mas a forma de montar é a mesma. Eu imprimo as 2 partes do molde, a parte de baixo e a parte de cima. Na parte de cima, eu corto na linha tracejada. Alinho os 2 moldes. Prendo com durex. No molde tem esses 2 risquinhos para ajudar a alinhar os moldes. Corto no contorno do molde. Agora sim, esse é sim o molde final do corpo depois de vários ajustes. Ufa, deu certo. Já o molde do bolsinho frontal vem prontinho, é só cortar na linha. Eu vou começar com o bolsinho frontal. Eu tô com um tecido só, mas você pode usar 2 separados, para frente e a parte de trás do bolso. O molde não tem margem de costura. Depois eu vou costurar sobre a linha do molde, então tem que ter sobra de tecido em toda a volta do molde. Posicionei o tecido direito com direito e no avesso eu risco o contorno do molde. Vou costurar sobre a linha. Aqui no lado eu vou deixar uns 3 dedos para a técnica de abertura. Eu estou usando o calcador aberto para pet appliqué para conseguir enxergar bem a linha do molde. Costurei. Vinco o tecido na abertura. Corta a sobra de tecido com tesoura de picote. Na abertura, eu deixei um pouco mais de tecido para facilitar o acabamento. Descosturo na abertura. Viro para o direito. Empurra a costura com algum objeto de ponta arredondada. Vou fazer um pesponto aqui na boca do bolso. Ficou assim. Por enquanto, a abertura ainda está aberta. E daqui a pouquinho eu continuo. Eu vou fazer o bolso de zíper. Em 2 tecidos, eu vou cortar a boca do bolso caindo para o lado esquerdo. E nos outros 2 tecidos, eu vou cortar para o lado direito. Neste tecido, eu vou deixar a boca do bolso caída para o lado esquerdo. Então, no lado esquerdo da borda de baixo, eu marco 17 centímetros.
eu ligo essa marcação com a pontinha do outro lado. Em 2 tecidos, eu vou fazer exatamente assim. Nos outros 2 tecidos, eu marco os 17 centímetros no lado direito, e a boca do bolso vai ficar caída para o lado direito. Mas eu ainda não vou cortar na linha. E essa é uma dica bem legal. Se eu cortar o tecido agora, vai ficar um pouco mais difícil de costurar o zíper. O tecido pode ir esticando conforme eu for costurando. E eu vou considerar que a borda do tecido é essa linha. Se eu tivesse cortado o tecido, eu alinharia o zíper assim, não é? Então, é só alinhar o zíper com a linha. Eu vou costurar o zíper primeiro e depois eu corto a sobra de tecido. Num dos tecidos que tem a boca do bolso caída para o lado esquerdo, eu vou deixar como a frente do bolso. E é só neste tecido que vai ter manta também. Eu uni o tecido com a manta com uma costura de segurança em toda a volta. Eu fiz também uma costura de segurança um pontinho para dentro da linha. No avesso da frente do bolso, eu vou alinhar com o molde do corpo da bolsa para marcar o arredondado dos cantos de baixo. Como eu falei, a frente tem a boca do bolso caidinha para o lado esquerdo. Em qualquer um dos tecidos com a boca do bolso caidinha para o lado direito, eu vou marcar a posição do botão imantado. Eu dobro o tecido ao meio para marcar a metade. Sobre essa marcação, da borda de baixo, eu vou marcar 21 centímetros. Nessa marcação, eu vou colocar o botão macho, mas não vou colocar agora, eu vou costurar primeiro o zíper. Eu vou começar a costurar o zíper na frente do bolso, no tecido que está com a manta. Alinho o zíper com a linha, direito com direito. Deixo sobrando o zíper nas duas pontas. Vou fazer uma costura de segurança. Costurei. Corto tecido e manta rente ao zíper. No tecido que tem a linha caidinha para a direita, eu alinho o zíper com a marcação e alinho as laterais dos tecidos também. Vou fazer a costura definitiva do zíper. Costurei. Corto a sobra do tecido rente ao zíper. Tombo os tecidos para o direito. Vou fazer um pesponto perto da costura. Ficou assim. Corto os cantinhos, acompanhando o arredondado da frente do bolso. Alinho a parte da frente com o forro. Vou fazer uma costura de segurança para prender. Ficou assim. Corto o forro, acompanhando o arredondado da frente. Vou costurar a outra borda do zíper com o tecido que tem a marcação do botão imantado. Alinho o zíper com a linha, direito com direito, alinhando as laterais. Vou fazer uma costura de segurança. Costurei. Corto a sobra de tecido rente ao zíper. Alinho o zíper com o tecido que tem a linha caidinha para o lado esquerdo. Vou fazer a costura definitiva. Costurei. Corto a sobra do tecido rente ao zíper.
Tombo os tecidos para o direito. Vou fazer um pesponto perto da costura. Ficou assim. Vou colocar o botão macho na marcação que eu já tinha feito lá atrás. Vou colocar um pedacinho de tecido jeans pelo avesso para reforçar o tecido, para ele não rasgar de tanto abrir e fechar o botão. Arredondo todos os tecidos do bolso. Eu já tinha fechado esse bolso porque eu tinha me esquecido do bolso frontal. Vou colocar o cursor. Na frente do bolso de zíper, eu centralizo o bolso frontal. Vou costurar nesta parte de baixo do bolso. Importante não esquecer o retrocesso no início e no fim da costura. Costurei. Agora sim eu posso fechar esse bolso. Dobro o bolso ao meio e vou fazer uma costura de segurança para prender. Ficou assim. Corto a sobra de zíper e queimo com isqueiro para não desfiar. Eu tô com o tecido da parte externa e do fundo dos bolsos. Eu tô com um tecido só, porque assim fica mais fácil de fazer o quilting. Fiz o quilting reto de 3 em 3 centímetros nos dois sentidos, unindo tecido e manta. Na manta, eu transferi o molde, com o molde assim, no direito, e depois com o molde pelo avesso. Não esqueça de marcar a posição da alça também. Vou cortar os tecidos na linha do molde, não precisa deixar margem de costura. Alinho bolso e fundo do bolso. Vou fazer uma costura de segurança para prender. Ficou assim. Aperto o botão contra o fundo do bolso e onde marcar, eu vou colocar o lado fêmea do botão imantado. Ficou assim. No molde, tem a marcação da posição da alça. Quando você transferir o molde, não esqueça de copiar essa marcação. Alinho a alça com as marcações, direito com direito. Vou fazer uma costura de segurança para prender. Costurei. Eu vou começar a fechar a bolsa, mas primeiro eu vou costurar só nesse cantinho, nesse lado reto, mais ou menos uns 4 dedos. Eu vou fazer isso para posicionar a alça e não correr o risco de costurar a alça sem querer. Costurei. Eu vejo se a alça não está torcida e alinho a lateral da alça encostando com a costura que a gente acabou de fazer.
Eu vou deixar toda a alça lá dentro da bolsa. Cuidado para não costurar o meio da alça sem querer. Vou costurar toda a volta, deixando uns 4 dedos para a técnica de abertura aqui. Costurei. Corta o cantinho para não embolar tecido quando virar para o direito. Queimo a alça com isqueiro para não desfiar. Dou uns piques nas curvas, cuidado para não cortar a linha da costura. Vinco os tecidos na abertura, descosturo, viro para o direito. Escreva nos comentários. Este modelo é a nova pochete, que eu vou saber que você é uma amiguinha real oficial e descobriu a nossa frase secreta. Ajeito os tecidos na abertura. Eu vou fazer um pesponto. Importante, eu não vou fazer o pesponto sobre o zíper, porque a gente pode até quebrar os dentinhos do zíper ou quebrar a agulha. Então, eu vou fazer um pesponto só nessa parte de cima, pegando o fundo do bolso e a parte externa. Vou fechar a abertura com pontinhos invisíveis à mão. Aqui é minha sugestão de uso. No bolso de zíper, minhas coisas mais importantes, documento, dinheiro, chave, celular. As coisas pequenas no bolsinho frontal. O bolso maior para colocar coisas que eu quero guardar e pegar bem rapidinho, ou até mesmo uma garrafinha pequena de água. Me fala se você gostou deste modelo, se você gosta dessas bolsinhas mais práticas ou prefere bolsas um pouco maiores, mais elaboradas. Se gostou do vídeo, se você gostou da peça, não esquece de clicar em curtir e hypar o vídeo. Obrigada por assistir, beijocas, e até o próximo vídeo.